Olá a todas e todos, estamos aqui num formato um pouco diferente hoje. A gente vai fazer um videocast. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês aqui. Pedir para quem ainda não está inscrito no canal, para não esquecer de se inscrever, dar aquele joinha famoso para gente, nos prestigiar aí na nossa transmissão. Bom, estou aqui com a minha chefa e amiga, Maria Cecília, e xará também, Maria Cecília Tinoco, eu sou Maria Cecília Piccoli. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, entendeu? Vamos falar hoje de um assunto bem interessante. Nós estamos fazendo um formato um pouquinho diferente, estamos experimentando, né, Piccoli? Claro, A gente está fazendo um formato um pouquinho diferente sobre é, uma live gravada no formato do videocast, mas a gente está trazendo conteúdo. Vão ter slides, como a live que a gente faz, mas nesse formato para aumentar a qualidade do material visual, audiovisual que a gente está trazendo para vocês, tá certo? Hoje vamos falar sobre greenwash. O que é greenwash? Lavagem verde, entendeu? é isso E eu aí, vou a deixar a gente, Piccoli começar esse assunto. com o nosso conteúdo de hoje, bom, a gente vai falar do greenwashing famoso. Muita gente, né, principalmente que trabalha nessa área de ESG, ouve muito falar do tal do greenwashing. E o que é isso? Bom, a gente tem aqui que o nosso greenwashing nada mais é do que a empresa ela divulgar uma imagem sem conseguir comprovar o que ela é. Então ela fala ali, né, da parte, ela traz questões ali ambientais, falando que ela é eco-friendly, que ela é sustentável, só que ela não consegue comprovar, ela não consegue trazer as evidências de que de fato ela é uma empresa sustentável. Então, assim, a gente tem ali, tem uma série de questões ali envolvidas, por exemplo, né, quando a empresa chega e fala, eu cumpri, eu sou sustentável porque eu faço reciclagem. Um exemplo aqui de uma empresa de aditivos agroindustriais. Não, eu reciclo todas as embalagens que eu utilizo. Isso é uma legislação, ela está cumprindo uma legislação. Então, caracteriza greenwashing, porque ela não está fazendo nada de diferente do que o que ela deve cumprir, né? Então, assim, não necessariamente ela é uma empresa sustentável, ela só está cumprindo o que determina a legislação. Isso também é greenwashing, não é só aquela propaganda enganosa que a empresa faz, né? Cumprir a sua obrigação é sua obrigação. Você não pode fazer publicidade em cima das suas obrigações. Você já é Exatamente. obrigado a cumprir. A publicidade é o plus da empresa, é o extra. Você vai fazer publicidade em cima daquilo que vai agregar valor à sustentabilidade, não sobre cumprimento de legislação. Exatamente. E tem muita empresa também que divulga um planejamento muito além do que ela vai conseguir cumprir. Então, ela coloca metas que a gente sabe que não tem como a empresa cumprir. Isso também caracteriza o greenwashing, né? Então, assim, resumindo, o greenwashing nada mais do que a empresa divulga e não consegue cumprir. É a empresa lucrar Com na uma propaganda. propaganda. Com uma propaganda, Exatamente. a empresa lucra com uma propaganda daquilo que ela é obrigada a fazer. Então, ela não tá caracterizando nenhum diferencial. A gente trouxe aqui, né, alguns pontos, identificando a importância de combater essa prática das empresas, né? A primeira coisa é a proteção, a gente traz a proteção ao consumidor. A gente tem uma crescente pressão, né, de reguladores, dos investidores. A gente tem uma pressão de mercado e a gente precisa proteger.
né, o nosso consumidor. A gente fala da integridade também, de proteção, de trazer a integridade da empresa perante o mercado. A gente traz também, né, um ponto importante aqui para a gente falar do greenwashing, da gente trazer, né, a importância da gente combater o greenwashing, é a questão do ESG também, né, que aquilo que a gente trata, aquilo que a gente fala, que o ESG ele é um fator estratégico dos negócios, né? Então, assim, quando a gente fala de ESG, a gente está falando do quê? A gente está falando de mitigação de risco. A alta direção também é responsabilizada nesse processo quando ela não acompanha a exposição da companhia fora, entendeu? Numa publicidade. Então, essa responsabilização também é muito importante a gente falar. Exatamente. A gente tem ali também, né, é importante por uma questão de proteção da reputação das organizações, né? Se você divulga alguma coisa que você não faz e isso vem à tona, a gente vai falar, né, aqui de De alguns cases, eu vou casos, trazer né, os cases para que são vocês. muito emblemáticos, né? Então é muito difícil você voltar atrás, você conseguir se restabelecer no mercado depois de constatada uma prática enganosa ali, né? Daquilo que você reportou, mas que na verdade você não faz, né? E Da tem um da onde seria essa parte enganosa aí que compromete muito a reputação? São os consumidores que eles fizeram uma opção da compra do seu produto porque era sustentável. E se eles comprovam lá na frente que isso não era sustentável, que era apenas um cumprimento legal, entendeu? Isso repercute de uma forma muito desagradável e traz consequências que muitas vezes são difíceis de mitigarem. Como? Não só a parte reputacional, entendeu? Porque a empresa fica comprometida para sempre. Sempre vai ter aquela exatamente. pessoa que não ficou contente com as explicações, mas também tem as indenizações, entendeu? Tem também o passivo que vai ficar dessa reputação. E esse passivo gera multas, entendeu? Tem perda Inclusive, né, quando a financeira. gente fala de proteção, da proteção da defesa do consumidor, né, a gente tem aí os órgãos de defesa do consumidor trabalhando assiduamente nesse combate do greenwashing, né? Então, é um ponto ali que a gente vai trazer, né? A gente já vai falar, não vamos dar spoiler, mas que são órgãos que são muito ativos aí de combate a essa prática. E tem um último ponto aqui, que é a questão da aceleração climática. Quando a empresa pratica greenwashing, você não consegue mensurar de fato o quanto a empresa está mitigando as emissões dela na natureza. Então, você está contribuindo para essa aceleração climática. Você não, a empresa fala que ela é sustentável, ela fala que é uma empresa verde que não emite, né, gases do efeito estufa, quando na verdade ela está emitindo. Então, assim, inclusive ali uma questão, né, do Pacto Global, as empresas elas são comprometidas, né, em trazer informações verossímeis para exatamente para a gente conseguir atingir as metas ali, né, das nossas ODSs, do Pacto Global. Então, quando a empresa ela traz informações, ela traz as práticas de greenwashing, ela está maquiando o quanto ela está emitindo, né? Então, isso é um ponto ali que é muito importante também para a gente falar do greenwashing. Essa questão da aceleração também, não só por você não conseguir comprovar, né, a veracidade das suas informações, mas também são pegas nas auditorias, entendeu? É fácil para um auditor pegar quando a empresa cometeu greenwash. Por quê? Porque essa rastreabilidade das suas evidências você não tem como comprovar.
Então, isso tudo traz também não conformidade no processo Exatamente. produtivo das Bom, a gente vai falar, organizações. inclusive, no próximo slide, né? A gente vai trazer aqui alguns pontos de como identificar o greenwashing. Como eu sei que a empresa está praticando, quer dizer, se ela é uma empresa realmente sustentável ou não. Né, a gente pode, um dos primeiros pontos ali que a gente tem, né, desconfie de termos vagos. Então, a gente tem aquelas empresas que falam que são eco-friendly, são amigas da natureza, que são empresas sustentáveis, que elas mencionam isso, só que elas não têm como provar, elas não têm como, elas não tem uma certificação, não tem como ela comprovar que realmente ela é uma empresa eco-friendly, né? A gente tem ali também, né, um excesso de muitas empresas que colocam nas embalagens folhas Tudo e que elementos da remete, né? natureza. Tudo que remete a ser amigo da natureza, mas na verdade ela não tem atitudes, ela não tem processos, ela não tem treinamento para com os empregados para que eles ajam e atuem como realmente defensores da natureza. Exatamente. E assim, e falta também, né? A gente percebe quando falta transparência dessas empresas. Então, uma empresa que se diz eco-friendly, você entra no site dela, você não vê um relatório, você não tem um reporte do que efetivamente, quais são as metas Não que ela coloca está fazendo, índice de qual que é o desempenho. exatamente. Qual que é o plano de ação que ela tem ali, né, para atingir? Porque assim, a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente. Você não precisa estar 100% compliant ali com a sustentabilidade. Isso é um processo, né? Então, assim, é uma evolução. A gente fala tanto do PDCA aqui, é o PDCA, é o quanto a empresa vai evoluindo para atingir aquele resultado. E você não tem isso. Então, você entra no site das empresas, você faz uma pesquisa ali e você não tem essas informações. Não, e o pior de tudo, tem empresa que coloca no site até a cor verde para remeter que ela é amiga da natureza, que ela tem boas práticas ambientais de sustentabilidade, de biodiversidade, usando animais que possam remeter essa ideia. Exatamente. Mas, na verdade, ela não pratica o que ela expõe. É isso, ela não, ela é uma maquiagem mesmo, né? Por isso que a gente fala, e é uma maquiagem verde, né? Ela. E tem muita empresa também que tem um produto que pode se dizer que seja razoavelmente sustentável, mas o resto da produção dela é totalmente insustentável. Então, ela não diz qual é o percentual de sustentabilidade que ela atua no processo dela Exatamente. produtivo. Então lança um produto que seja sustentável, só que Toda a o cadeia, resto, o né, resto não não é. é. Isso é Então greenwash. também caracteriza o Greenwash. greenwashing, né? E o seguinte, às vezes ela lança um produto que o produto nem é 100% é, que nem é 100% sustentável, ele nem é 100% reciclável, ele nem é 100% daquilo que ela apresenta na sua publicidade. Então, assim, você trazer evidências, a empresa trazer evidências, né, do que ela está efetivamente praticando é muito importante. Então, tem os dados, a documentação que ela traz, que ela apresenta, não é só fazer uma propaganda, né? Ela precisa apresentar esse plano que ela tem, ela precisa apresentar indicadores e metas que sejam mensuráveis. Não adianta só falar eu faço, né? Quanto você faz, quando você faz, o que você está fazendo, né? Você tem que, de novo, a gente traz aí, né, a questão da transparência, né? De trazer para o público, para o consumidor, o que de fato está sendo feito.
né? Não simplesmente uma propaganda ali, o que Genérica, né? é As propagandas genérico, genéricas. exatamente. Então, assim, essa falta de transparência, né? Sobre, inclusive, você trazer as limitações que você tem dentro da sua organização, isso é transparência, né? Então, assim, isso uma maneira de você evitar o O greenwashing. que vale é você ter metas que sejam mensuráveis, que sejam contínuas e que remeta que você está tendo a boa fé Exata, e de tudo bem, e melhorar. assim, e tudo bem você não ter isso hoje, né? É, Tudo bem você não, ai, às vezes muitas empresas comentam com a gente, né? Quando a é. gente fala de reporte, ah, mas eu não tenho que reportar. Então, reporta o que você estipulou de meta, não precisa ser 100%. Se você colocar Não, é evolução, né? Você tem que mostrar evolução. exatamente, Ó, esse ano eu só consegui 10%, mas pro ano que vem eu consigo 20%, o outro ano eu já consigo 40%, no próximo ano até chegar a 100%. exatamente, é É gradativo, né? gradativo. Não é uma coisa que é Esse de hoje para gradativo amanhã, é né? salutar. É melhor ser gradativo e falar a verdade, porque tem um velho ditado, né, amiga? Quem fala a verdade não merece castigo. Enfim, Exatamente. é melhor você falar a verdade e mostrar que você está evoluindo nos seus processos do que você botar uma tarja verde com a folhinha do lado e dizer que eu sei o que é sustentabilidade. Então, São não. frases, às vezes, né? Tipo assim, ai, sustentabilidade é muito importante. Claro que é, todo mundo Mas aí sabe, mas como, você não né? pode dar aquela intenção de que você está dizendo que a sua empresa é sustentável. Mas, na verdade, é uma opinião vaga. Porque todo mundo Exatamente. acha que sustentabilidade realmente é importante. E, não, e assim, uma questão importante, né? Agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, é a questão da governança mesmo e do compliance dentro das Sabe por que ela está empresas, puxando? Para quem não né? conhece, para quem está aqui pela primeira vez, deve estar perguntando, por que ela está puxando para a sardinha? Porque ela é advogada, gente. Ela é governança na veia, Não, e entendeu? é isso, mas assim, a governança ela é extremamente importante, exatamente para você saber aquilo que você tem que reportar, para você conseguir, dentro da sua organização, né, para você conseguir ter aquele seu compliance estruturado, para você conseguir atingir, saber o que que pode, o que não pode, Seus limites, né? então, as Saber seus tomadas de limites. decisões ali, tudo isso é muito importante para a gente evitar, porque muitas vezes a empresa cai no greenwashing e ela nem sabe que ela está caindo no greenwashing. É verdade. Então, é muito importante a questão de você ter essa governança estruturada. Isso é importante informação, né? Você tem que se Exatamente. informar, a organização tem que se informar, a alta direção tem que se informar para saber que hoje todos esses assuntos são muito sensíveis, não é? Tá dando Extremamente. muitos processos e coisas vultuosas. Não vale a pena correr o risco. E a gente tem aqui, né, a gente trouxe para vocês aqui, vocês podem ver no slide, a gente tem, a gente fala das certificações, né? Então, assim, a gente falou como identificar, né, que uma empresa é realmente eco-friendly. As certificações ajudam muito. A gente tem ali uma série, a gente trouxe aqui algumas para vocês, né, do FSC, que é a questão do uso de florestas, de São papel. selos e rotulagens que garante realmente. Por quê? Porque quando você vai selar uma empresa, né? Que isso daí são os selos. Quando você vai selar uma empresa, a empresa te dá uma série de requisitos para você cumprir. Elas criam esses requisitos que dificultam, porque elas têm expertise no assunto que elas estão selando, entendeu? Então elas dão aquele selo de garantia. Por quê? Porque elas são especialistas no assunto. Então ela pode te garantir que você vai estar no mercado falando uma veracidade, uma informação fidedigna. Por isso é que o Exatamente. selo serve para mostrar para as pessoas, quando a organização usa aquele selo, ela serve para mostrar para as pessoas que ela foi avaliada por especialistas, entendeu? Mas a gente, assim, E é que a gente tem que ter um cuidado aqui, porque tem muita empresa que coloca um selinho nas embalagens e que aquele selo não serve de nada. Então, procurar buscar
né, as A informações, a fonte. veracidade daquele selo. Inclusive, tem algumas empresas que colocam lá o coelhinho, né, para falar que não testem animais, só que não existe nenhuma comprovação. A gente sabe, por exemplo, empresas que exportam para a China, todas elas precisam testar em animais. Então, se você não testa em animais, você não exporta. E eu já vi muitas empresas Porque com é um legislação, coelhinho gente, é falando lei que lá não, na não China. exporta. Então, Todo material que vai ser usado né? no corpo humano tem que ser Greenwashing testado em animal puro, primeiro. né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, é importante o selinho, mas tem que também ter esse cuidado para ver se aquele selinho realmente é, é de fato o selo que atesta, né, que aquela empresa passou por aquele processo de auditoria Essas rigoroso. organizações que submetem selos, né, e que emitem os selos, elas normalmente colocam nos seus sites todas as empresas que foram seladas por ela, que elas dão garantia sobre o- a veracidade daquela informação e todos os critérios de pesquisas que eles fizeram, entendeu? Então, isso existe no selo. Exatamente. Então, é só procurar no site da empresa que é a dona do selo, né? Por exemplo, aí nós temos na tela o FSC, a Organics, e a ISO, e outros, né? Que, na verdade, são selos que estão expostos. Eles normalmente têm esse compromisso. Exatamente. Então, assim, né, para a gente resumir aqui, né, a questão da questão de transparência, da gente evitar essa prática, né, a gente demonstrar o caminho que a gente está percorrendo para atingir sustentabilidade e não simplesmente falar que é sustentável, né? Esse impacto para as organizações, ele é muito visível, né? A gente tem a organização que pratica o greenwashing, ela tem aquela perda de credibilidade, tem como a gente já falou aqui, né? Você, uma vez que é pego nessa prática, o consumidor acredita naquilo que você está falando, né? E uma vez que você, né, é pego nessa prática, você perde totalmente a credibilidade no mercado, né? Então tem a questão do dano reputacional ali, que é muito prejudicial para as E é empresas. muito difícil, né, ser mudado depois. O dano reputacional fica, gente. Fica Fica, para é uma sempre. manchinha É negra que difícil a empresa tem, voltar. que é muito difícil você mudar isso depois. Exatamente. E normalmente também tem um agravante hoje. Para divulgar as pessoas ficam tão chateadas de terem sido enganadas que elas têm o prazer de divulgar isso E nas hoje, redes com as redes sociais. sociais, o alcance é muito O grande, alcance né? é Então a grande. gente tem que ter um E fica cuidado com imensurável, isso. não tem como mensurar o impacto desse alcance. Não é Exatamente, é verdade? bem complicado. E a gente tem também, né, a questão, traz ali um risco financeiro também, né, para as organizações, porque com tudo isso que a gente falou, a empresa perde mercado. Tem uma questão de risco regulatório também, porque a empresa É existe, processada. exatamente, existe uma série de órgãos ali que estão observando, que estão cuidando disso, né? Então que podem ser multadas, que podem ser processadas, a gente vai falar aqui sobre isso, né? A Então, gente tem um case, eu vou trazer um casezinho para vocês que aí. inclusive eu acho que a gente já pode até entrar nele, né? Se puder passar aqui para o próximo, a gente vai trazer alguns cases que são bem Aqui a emblemáticos gente tem aí. alguns cases que são muito importantes. Eu queria conversar com vocês sobre isso, entendeu? Teve uma companhia aérea que há pouco tempo ela foi condenada, né, pela Sexta Vara Civil de São Paulo, tá, numa ação civil pública que foi movida pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ela foi penalizada em primeira instância em 5 milhões de reais por danos morais coletivos, justamente por usar por fazer propaganda, né, de, de um fazer propaganda de uma publicidade que ela um slogan que ela usava, né? Na verdade, Como se assim, ela tivesse
Como se ela É, não como se ela estivesse reduzindo as compensando emissões e 100%, compensando ela estava 100% das reduzindo emissões. as emissões E e a gente sabe que isso numa companhia aérea é muito é muito difícil. difícil, É muito difícil, sabe por né? quê? Porque o diesel já polui, o diesel de aeronave, né, o combustível de avião, ele já polui de uma forma muitíssimo relevante. Polui a atmosfera de uma forma muito relevante. Então, não é você achando que vai contratar qualquer empresinha, entendeu? Que vai te dar uma consultoria e que vai te livrar do processo. Ela foi penalizada em 5 milhões, ainda cabe recurso, mas ela alega, a companhia aérea alega que ela não tem marco regulatório definindo, mas não é bem assim. Tem leis que proíbem, a Lei 569, a lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela define que poluição atmosférica é um crime, E entendeu? a Define gente, sanção. a gente pode não ter uma legislação específica para greenwashing, mas a gente vai trazer aqui um arcabouço de legal Tem, de como a gente se resguarda, né? E essa questão, inclusive essa questão da companhia aérea, a gente falando da rotulagem, né? De a gente tomar cuidado com as questões verdes, ela encapou vários aviões verdes falando que não emitia, né? Que na compensava verdade, não cem é por cento assim. das emissões, quando na verdade a gente sabe que Não é não é assim. assim, Por né? quê? Porque ela usava uma prática que hoje ainda não é tão reconhecida assim, entendeu? Ela tokenizava os seus créditos e usava o sistema de blockchain. Então, isso daí é o seguinte: ficava circulando papéis e, na verdade, ela não tinha garantia, ela não fiscalizava, ela não tinha auditoria nas empresas contratadas, que seriam as empresas responsáveis por plantar as árvores, por refazer as florestas, que era a forma dela compensar os danos. Então, ela Exatamente. infringiu um arcabouço legal ela foi condenada porque infringiu vários crimes, vários tanto o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37 e no artigo 67, ela infringiu o Comar no artigo 36 e parágrafo único, anexo único, entendeu? Ela infringiu artigos da lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, entendeu? Ela infringiu artigos da Lei de Defesa da Concorrência, por quê? Porque muitos clientes acreditaram que estavam voando num voo 100% descarbonizado e que, na Quando na verdade, verdade não tinha não. nada disso. E ela nem Na usa verdade, não é SAF. assim. Na verdade, assim, a gente ela não teve como comprovar isso, né? É, Que é exatamente o que caracteriza a prática do greenwashing, né? E a gente tem um outro caso aqui. Divulgaram que usavam 100% nas garrafas de água. As garrafas eram 100% recicladas, quando na verdade, tecnicamente, isso é impossível. É, é. Elas não então, deram o percentual que elas usavam de conteúdo reciclado na embalagem e o que era que ela estava reciclando na própria cadeia de valores dela e o que era conteúdo novo de matéria-prima, exatamente, não entendeu? tem, assim, não quantificava, Não né? quantificava. Tem que colocar percentuais do que é Exatamente. que você está reaproveitando do plástico, porque o plástico pode ser reaproveitado, todos nós sabemos disso, e do quanto você está utilizando de matéria-prima nova, né? Enfim, de polímero novo ali. Então, isso Exatamente. daí foi uma questão muito grave, entendeu? E os processos estão correndo. Greenwash dá processo, já tem jurisprudência por causa dessa companhia aérea, já tem jurisprudência, então daí para frente, apesar de ainda não ter um arcabouço legal 100% definido exclusivamente para essa temática, que é o greenwash, mas tem vários outros subterfúgios, tem várias outras legislações que podem dar respaldo a essa condenação. Exatamente. Bom, a gente, né, só finalizando aqui,
Se puder passar o próximo. Bom, a gente trouxe, né, aqui, a gente vai deixar, inclusive, aqui no link, né, nos links aqui na descrição da transmissão, a gente vai trazer a legislação e alguns links para vocês acessarem com cartilhas que falam mais sobre o Mais sobre. greenwashing. A gente vai trazer um material técnico que a gente vai deixar na descrição, que é para vocês poderem consultar posteriormente, né? Todo o material que nós trouxemos nos slides, até mesmo os cases, e também em que pé estão as condenações, para que vocês vejam que está vinculado financeiramente, isso dá prejuízo. Poxa, essa companhia aérea foi multada em 5 milhões de reais. Olha a Exatamente. perda dela. Fora a perda de credibilidade, a né, perda que de gente credibilidade falou aqui e bastante fora sobre isso. tudo que ela gastou durante anos com consultorias e auditorias, entendeu? Que foram computadas nisso tudo, que a perda foi muito maior. E Exatamente. ainda não teve, mas pode ter, cabe ainda outros processos indenizatórios por pessoas que se sentirem lesadas por esse greenwash. Exatamente, né? Que é o nosso tema. Infelizmente, a gente está chegando ao final do Nós vamos nosso. agradecer a vocês, a audiência, por vocês estarem aqui nos acompanhando, por estarem sempre conosco. A gente quer agradecer muito, né, amiga? Exatamente, assim, qualquer dúvida, né? A gente deixa o nosso canal aberto aqui. Pode entrar no site da Duxus, a gente deixa aqui o nosso endereço. Aqui E embaixo na podem descrição escrever também pra gente. vai ter um linkzinho que vai remeter vocês agora para as perguntas. Nós Tem vamos a abrir as nossa perguntas. sala, a gente vai ter uma sala do Meet aqui, e a gente encontra vocês lá. Daqui a pouco estamos lá. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada. tchau.